Boa noite, alunos. Que a paz do Senhor seja com todos. Estou aqui para prestar esta aula que tem o tema A Nova Aliança. Esse seria o estudo após o trabalho que foi passado para cada um de vocês, que é o trabalho das alianças. Então esse seria o último estudo após a aliança após o trabalho da aliança que foi planejado para que vocês possam fazer, ok? A nova aliança. E espero em Deus que cada um de vocês possam aprender que Deus, desde do início da fundação do mundo, ele sempre tratou com o homem através de pactos, através de aliança. Vocês vão aprender isso ao decorrer que vocês ao decorrer do estudo que vocês já estão fazendo sobre a aliança e que vai culminar agora na finalização desse estudo, a nova aliança. E a primeira pergunta que o autor faz do livro do Seteb é o seguinte: por que foi necessário uma nova aliança? Ele diz o seguinte: a história das alianças revela claramente tanto a fidelidade do Senhor às suas promessas, quanto a infidelidade do seu povo aos termos da aliança. Todas as vezes que Deus agiu para renovar e avançar os seus propósitos para Israel, o povo demonstrou um coração desobediente, rebelde e pecaminoso, que colocava em risco não só a manutenção da aliança, como a comunhão com Deus. Se você abrir aí em Jeremias capítulo 9, versículo 25 ao 26, que diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então você pode notar que o pacto geralmente ele era quebrado por conta da pecaminosidade da nação, do povo de Israel. Como diz bem o texto aqui, né? Quando Deus fala incircunciso, está falando exatamente de uma casa rebelde, de pessoas que se desviavam do propósito que Deus tinha para seu povo. Assim como nós, Deus nos ensina através da palavra, através da Bíblia, o que fazer, né? Fazer o correto, fazer o acertado. Mas, no entanto, uma vez ou outra, estamos errando o alvo, fazendo a coisa errada. E isso vai quebrando exatamente a comunhão com Deus. Graças a Deus não podemos mais quebrar o pacto, a aliança, porque essa aliança que Deus fez conosco, a nova aliança, é uma aliança eterna. Mas as alianças feitas antes da nova aliança, como é dito aqui no tema, né? Por que foi necessário uma nova aliança? Exatamente porque essa aliança que Deus firmou no passado eram quebradas exatamente, eram rompidas exatamente por conta da rebeldia, do pecado do coração da nação de Israel, do povo do pacto, que é o povo israelita. Contudo, onde aumentou o pecado do seu povo, Deus prometeu aumentar ainda mais a graça e a misericórdia. Abra em Romanos capítulo 5, versículo 20 ao 21, que diz o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse
pela justiça, pela vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o que é que aconteceu? Houve a quebra da aliança, o pecado, a rebeldia. Deus sempre ensinando através dos seus profetas, através dos juízes, através dos homens que ele escolhia para então doutrinar, ensinar a nação, e Deus fazendo pacto com essa nação, aliança com essa nação, e mesmo assim essa nação se torna de uma forma rebelde, de uma forma infrutífera, quebrando não só a aliança, mas a comunhão com Deus. E agora Deus ele faz com que essa promessa de uma nova aliança aconteça através de Jesus Cristo. O que ele chama de graça. Então, onde superabundou a rebeldia, o pecado, onde superabundou, sabe, ali a rebeldia do homem, superabundou a graça de Deus, conforme diz Romano. Então ele está falando exatamente do Messias. Quando o Messias chega, Deus envia seu Filho único, nascido de mulher, no meio de um povo pecador. A graça de Deus vem até nós, e esta graça ela atinge a nossa vida de uma forma tão profunda que quanto mais pecador eu sou e sei que sou pecador, mais agradecido sou, porque eu não merecia nada, você não merecia nada, e no entanto a graça do nosso bom Jesus, a graça do nosso bom Deus superabundou sobre o teu pecado, sobre a tua vida rebelde. Hoje você é um escolhido de Deus. Você hoje vai para a igreja, você ergue a tua mão, louva a Deus, louva ao Senhor, conhece a verdade do Evangelho, não porque você é bonzinho ou porque você é um homem caridoso, mas porque a graça do nosso bom Deus superabundou sobre a tua vida. É o que diz Romano. Então, por que foi necessário uma nova aliança? Porque nós éramos rebeldes, quebrávamos o pacto que Deus tinha feito conosco, o povo de Israel, no Antigo Testamento, por várias vezes pecaram, foram rebeldes, falaram a Deus que não queria mais Deus, que queria o Egito, que queria os manjares do Egito, enfim, o povo foi rebelde. Mas então Deus envia uma promessa de que a graça dele ia superabundar sobre os pecadores, que foi o que aconteceu quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio até nós. E aí, o que é que acontece? Quando este homem quebra esta aliança, superabunda a graça de Deus, é uma promessa, né? Então Deus anuncia aí uma nova aliança, já que essa aliança estava sendo quebrada por conta do pecado, da rebeldia da nação de Israel. Deus então anuncia uma nova aliança que seria definitiva, onde Deus iria resolver de uma forma definitiva o problema que estava por trás da antiga aliança, que era o problema do pecado. O coração do homem era um coração pecaminoso. Então você abre aí em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 e 34, você acompanha comigo essa leitura, que diz o seguinte: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor,
Porei minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então notem que a aliança que Deus fazia com a nação de Israel eram pactos que vinham com mandamentos, que vinham com ensinamentos. E vocês prestem atenção que os mandamentos de Deus eram escritos em tábuas de pedras, né? E aquele povo iria então, ele ia passando aqueles mandamentos para os seus filhos, e os filhos quando crescia e casavam, iam passando para os filhos dos filhos, e com isso a palavra de Deus ia sendo transmitida. Mas por conta do pecado do homem, novamente eu repito, este pacto, esta aliança, essa transmissão da palavra, vez ou outra estava sendo quebrada, rompido, o pacto com Deus estava sendo quebrado, a aliança com Deus estava sendo quebrada por conta do pecado. E agora existe uma promessa aqui em Jeremias, onde Deus não mais iria fazer uma aliança que poderia ser quebrada pelo ser humano, pelo homem. Esta aliança iria ser firmada de uma forma muito espiritual, onde não mais seria escrito em tábuas de pedra, mas agora Deus iria escrever esta aliança, esses mandamentos no próprio coração do homem, e que esta aliança ela seria eterna, e que agora todas as pessoas que tivessem inseridas nesta aliança, elas iriam conhecer a Deus de uma forma poderosa e profunda. Não importava se era velho ou criança, mas o próprio Deus iria escrever a nova aliança, o novo pacto, os novos mandamentos no coração do próprio ser humano. É o que a gente chama, de graça irresistível. Deus, ele entra no coração do homem e ele ressuscita este homem e faz com que este homem passe a entender os seus caminhos. Agora não depende mais do homem, mas depende exclusivamente de Deus. A nova aliança feita por Deus é feita agora num coração, no interior do homem, e não mais de uma forma externa, em tábuas de pedra que se quebram, se esquece e que o tempo apaga, mas agora o mandamento de Deus, a aliança de Deus está firmada no interior de cada ser humano, daquele que Deus escolheu, ok? E segundo, no tema aqui ele diz: mas por que a antiga aliança? Por que teve que fazer uma nova aliança? Por que a antiga aliança foi incapaz de resolver o problema do pecado? Por que a antiga aliança foi incapaz de resolver o problema do pecado? Veja bem, por mais que a lei instruísse o povo de Israel a viver segundo os padrões de Deus e encorajasse o povo a fugir da desobediência e buscar a obediência, mas essa mesma lei ela não tinha o poder de fazer com que Israel seguisse o caminho de Deus. Aliás, o propósito da lei em si, santa, justa e boa, foi exatamente o de apontar a gravidade do pecado e a incapacidade humana de obedecer a Deus. Ou seja, a lei ela foi criada exatamente para enfermar o pecador e não para salvá-lo.
Quando eu peco, eu sei que eu peco porque existe uma lei que me condena. Quando eu não roubo, eu sei que roubar é pecado porque existe uma lei, um mandamento que diz: não roubarás. Mas eu não consigo deixar de pecar. Eu não consigo deixar de roubar. Então a lei, ela serve para que eu possa ter consciência de que eu não sou santo e que esta lei, ela é meu juiz. Ela não me salva, muito pelo contrário. A lei me encerra no pecado. Aí, em Romanos 7, 7 e 25, leia comigo com atenção. É um pouquinho longo o texto, mas vale a pena ler. Que diremos, pois? É a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Isso que que eu falei agora. Porque eu não conheceria o pecado ou a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Mas o pecado existe por quê? Porque existe lei. Continuando o texto. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? É uma pergunta. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso é o que eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que ela é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal que está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Em resumo, a lei, ela serve somente para mostrar que eu sou pecador. A lei serve também para que eu tenha consciência que sou pecador e que estou condenado à morte, porque a lei não só me mostra que eu sou pecador, mas mostra que eu estou julgado e condenado porque sou pecador e que mereço morrer. Esse é o papel da lei. A lei é ruim porque faz isso? Não, muito pelo contrário.
quando a lei me condena, que eu sou pecador, mostra que a lei é justa e que eu que mereço morrer. E aí o autor, né, de Romanos, o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta, né? Quem pode me livrar então dessa briga interna, desta luta entre o espírito e a carne que está dentro de cada um de nós, né? Quem pode nos livrar, já que somos pecadores? Aí ele responde, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É através de Jesus Cristo que a lei não tem mais autoridade de me condenar, porque Jesus Cristo cumpriu a lei por amor a mim e por amor a você. Hoje estou livre do julgamento da lei, porque a antiga lei foi agora posta em submissão a uma nova aliança, a uma nova lei que impera através de Jesus Cristo em nossos corações. Agora a nova aliança não mais nos condena. Por quê? Porque vivemos debaixo da graça superabundante do Deus vivo através de Jesus Cristo. E o terceiro ponto que o autor fala aqui é o seguinte: do que consiste a nova aliança? Do que consiste a nova aliança? E ele diz, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, essa nova aliança consistiria de dois aspectos principais. Por um lado, o Senhor ofereceria um sacrifício definitivo e perfeito em favor dos pecados de Israel, a fim de que sua maldade fosse perdoada e seus pecados não fossem mais lembrados. Então vejam só, meus queridos, que em que consiste a nova aliança? Em Isaías 43, 25 diz o seguinte: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Então, a primeira coisa em que consiste a nova aliança é que Deus iria perdoar de uma forma definitiva os nossos pecados. Isaías diz: eu não mais me lembrarei deles, né, dos pecados. Porque, pensem comigo aqui, se Deus nos perdoasse do pecado e dissesse assim para mim e para você: vais e não peques mais, porque se você pecar, você vai perder a salvação. Pode acreditar, ninguém ia conseguir se salvar. Porque ainda continuamos sendo subjugados por nossa carne. Então o que é que Deus faz? Deus de uma vez por todas, Ele nos perdoa de forma definitiva. Aqueles pecados que eu cometi, os pecados que eu cometo hoje e os pecados que irei cometer amanhã, todos esses pecados já foram perdoados. Aleluia! De forma definitiva e de forma eterna. Aí você pode perguntar: Silvestre, então quer dizer que se for assim eu vou pecar à vontade porque meus pecados já foram perdoados? Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque aqueles que Deus elege e salva e perdoa os pecados, dentro deles também coloca o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele inclina este homem que vivia com prazer em pecar, ele direciona esse homem agora para querer fazer aquilo que agrada a Deus. Então, quem é um eleito de verdade, que foi escolhido por Deus e que tem o Espírito Santo, ele nunca vai pensar
em pecar à vontade, porque sabe que Deus vai perdoar. De maneira nenhuma. Porque aquele que é escolhido de Deus, ele não tem mais prazer no pecado. Ele vai pecar porque ele é pecador. Mas é um pecador perdoado. Ele vai pecar porque nós erramos. Somos seres humanos ainda. Não fomos ainda vestidos de um corpo incorruptível. Mas eu não peco porque eu planejo pecar. Eu não peco porque eu quero pecar. Um cristão, ele peca por acidente. Ele peca quando perde a cabeça. Ele peca quando deixa de olhar para o autor e consumador e passa a olhar para outras coisas. Mas logo que ele peca, ele não sente prazer no pecado. Logo bate aquela vontade de se arrepender, aquela tristeza por ter entristecido o Espírito Santo e por ter desobedecido a Deus. Agora leia comigo Jeremias capítulo 31, versículo 34. Diz o seguinte: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. Novamente reforçando que esta promessa se aplica exatamente a nós, hoje, a nova aliança. Nossos pecados já foram perdoados. Aleluia. Jeremias capítulo 31, versículo 32 e 33 diz o seguinte: não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor dele, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Em Ezequiel 36, versículo 24 ao 27 diz: pois eu tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então, pare comigo aqui em alguns pontos aqui. Veja aquilo que a gente estava falando. De que é composta a nova aliança? É exatamente composta de perdão, né? E de características que agora Deus iria implantar em nossos corações. Então, por exemplo, em Ezequiel 36 tem umas coisas interessantes. Ele diz: pois eu tirarei das nações e os ajuntarei do meio de todas as terras e trarei de volta para a sua própria terra. Veja o que é que Deus faz hoje. O Espírito de Deus, ele salva pessoas de todas as nações. Todas as tribos, línguas e nações, está lá em Apocalipse. E um dia essas tribos de todos os lugares, sejam negros, brancos, sejam chineses, brasileiros, seja quem for, Deus está salvando pessoas em todos os continentes do mundo todo, para um dia reunir esse povo em um lugar que Jesus está preparando ou já preparou para cada um. Outra coisa: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as impurezas
de todos os seus ídolos. O que é que Deus está falando aqui? Que vai haver uma purificação. E essa purificação é de uma forma eterna. É o que a gente chama novamente de graça irresistível. Ou melhor dizer, é o que a gente chama de perseverança dos santos. Ou seja, aqueles que Deus perdoa e salva, esses irão chegar até a vida eterna, porque o próprio Deus foi quem purificou esses. O próprio Deus foi quem purificou essas pessoas. A Bíblia diz: olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Notem, irmãos, que o autor da fé é Jesus e o consumador. Ou seja, Jesus não só é o autor da salvação, mas ele é o mantenedor, fazendo com que essa manutenção da salvação possa acontecer até que haja a consumação, que também é ele que faz. E outra coisa importante: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. E o espírito novo aqui, ele está falando do espírito do homem. Não tá com a letra minúscula. Então está falando do Espírito Santo aqui. Ok? Então veja que o espírito do homem é um espírito contaminado pelo pecado e inclinado ao pecado. Então o que Deus está dizendo aqui? Que vai mudar o coração e colocar um espírito novo. Ou seja, esse espírito que o homem tinha de vontade de pecar, né? Ele agora vai começar a ser incendiado pela presença de Deus, a ponto de este homem mudar, né, a sua direção, os seus pensamentos agora se voltam para Deus. É o que a gente chama de conversão. Conversão é: você estava em direção a um lugar e você foi convertido para outro lugar. É o que Deus está dizendo aqui, né? Em colocar um coração novo, né? Mudar o coração de pedra e colocar um coração de carne, ou seja, um coração maleável, um coração que pode ser tocado por Deus, que pode ser direcionado por Deus, não mais inclinado à força do pecado, mas agora inclinado à direção do Espírito de Deus. É o que ele vai dizer nos versículos seguintes: porei o meu Espírito em vocês. Agora sim, com E maiúsculo, o Espírito Santo está falando, não só um Espírito novo com E minúsculo, mas agora um Espírito Santo com E maiúsculo, para agir, né? Nos levar aos decretos de Deus e para nos levar à obediência a Deus e às suas leis. É através do Espírito Santo que eu e você somos direcionados a obedecer a Deus e também aos decretos de Deus. Não é por nós, é o Espírito Santo. Tudo isso nos dando um coração novo, nos dando um espírito novo, nos dando o Espírito Santo para nos direcionar a obedecer a sua lei. Ok? Como Deus estabeleceu a nova aliança? Por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Deus agiu tanto para perdoar os nossos pecados, quanto para nos libertar definitivamente do domínio do pecado. Romanos 8:4 diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Qual a lei que ele está falando do pecado e da morte? É o Velho Testamento, a lei. Então, a lei de Jesus, o Novo Testamento, a nova aliança, nos libertou
da lei do pecado e da morte que nos condenava, ou seja, o Velho Testamento. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é que quer dizer esse texto aqui? A lei, ela era exigente. Estou falando da lei do Velho Testamento. E a Bíblia diz o seguinte, a lei dizia, a alma que pecar, essa vai ter que morrer, essa morrerá. Então a lei não abria mão. Então eu e você merecíamos a morte. Mas agora a graça de Deus veio sobre a minha vida e agora nós não podemos mais morrer de forma eterna, porque fomos iluminados, resgatados por Deus através de Jesus Cristo. Agora, a lei não tinha que se cumprir, porque quem peca tem que morrer. Então quem foi que morreu? Foi exatamente aí onde entra o nosso Senhor. Jesus, ele cumpriu as exigências da lei. Quando Jesus morre, ele morre como um cordeiro perfeito por todos os pecados da humanidade, por todos aqueles que Deus escolheu, né? Foi através de Jesus Cristo. Como Deus estabeleceu a nova aliança? Através do nosso Senhor, quando ele morre na cruz do Calvário. Ele satisfaz a ira de Deus, ele satisfaz a lei. Agora a lei não podia mais condenar, porque já condenou a Jesus Cristo, que morreu inocente, mas por que morreu? Porque assumiu o meu pecado e o teu pecado. Esse Jesus, foi ele quem me libertou e te libertou do poder da lei de condenar a mim e a você à morte, ok? E as exigências da lei, diz o versículo, né? Fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, agora nós vivemos segundo o Espírito, porque o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário, ok? Outra coisa importante Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, como oferta perfeita pelo pecado do seu povo. Então sua morte serve de sacrifício perfeito, definitivo, por todos os nossos pecados. A sua ressurreição, quando Cristo ressuscita, ele garante, né, que o Senhor, a gente já estudou isso, aceitou a oferta, né, oferecida por ele mesmo foi aceito. Nós aprendemos isso, que a prova de que Jesus era Deus e que ele foi aceito foi que ele ressuscitou, é isso? E Jesus Cristo não apenas removeu a culpa do nosso pecado, como também nos cobriu da sua justiça perfeita, meus irmãos. Leiam comigo aqui, por exemplo, Romanos 8, 14, 17, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai, ou seja, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, o que é que diz esse versículo aqui? Que primeiro ele diz o seguinte, que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então não se engane, é muito fácil qualquer pessoa dizer assim, todo mundo é filho de Deus, mas não é. Existem criaturas de Deus, existem filhos. E todo mundo que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Se não tiver o Espírito Santo, esse não é filho de Deus, ok? E ele diz, vocês não receberam um espírito de escravidão
para ficarem com medo, né? Mas vocês receberam um espírito, né, que se une com o nosso espírito e que dá a certeza que somos filhos de Deus, do qual clamamos Abba Pai, ou seja, Paizinho. Quem é filho de Deus? É exatamente algo muito pessoal que cada um tem que ter internamente. Se você, dentro de você, você sabe que você é um filho de Deus, porque o Espírito Santo está testificando com o teu espírito que você é um filho de Deus. Agora, eu não tenho autoridade para dizer que você é um filho de Deus. Nem você pode dizer de mim. É algo pessoal que a gente chama de que a salvação ela é pessoal. Aliás, o apóstolo Paulo fala até a respeito do marido, né, da esposa. Diz: como saberá homem se tu salvarás a tua esposa? Como saberá a esposa se salvarás o teu marido? Então, a salvação é muito pessoal. E uma vez detectando internamente que somos filhos de Deus, nós não temos que ter medo, porque agora nós participamos não só dos sofrimentos de Cristo, mas também somos abençoados com a herança, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, direitos a todas as promessas que Cristo teve, nós também temos. Por quê? Porque Ele, aleluia, Jesus Cristo, conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Quinto, a nova aliança, portanto, cancela a antiga aliança? Não. Muita gente tem dúvida com respeito a isso. Então, não quer dizer que o Velho Testamento eu não tenho que obedecer, eu tenho que obedecer só o Novo? Não. Pois Jesus não veio abolir a lei, e sim cumprir as suas exigências. Mateus capítulo 5, 17 ao 20. Jesus veio cumprir e remover as nossas transgressões. Jesus veio cumprir a lei para que, através da lei, ele viesse remover os nossos pecados. É o que diz Gálatas capítulo 4, do 4 ao 7. A velha aliança, ela serve de testemunho eterno e preparatório à chegada de Jesus, né, o mediador da nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é o mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Ou seja, evidentemente que a nova aliança do qual nós vivemos, ela é superior à antiga aliança, ao Velho Testamento. Por quê? Porque a aliança que foi mediada, né, através de Jesus Cristo, ela, por ser mediada por Jesus, ela é superior, porque ela foi baseada não mais em promessas, né, não mais em mandamentos, mas agora foi baseada em promessas espirituais internas. Aquilo que a gente leu, que Deus ia escrever no coração, que agora era Deus internamente falando, escrevendo nas tábuas do coração do homem, essas promessas são superiores às promessas do Antigo Testamento, ou seja, da Velha Aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15 diz: por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Irmãos, não estamos mais obrigados a todos os termos da antiga aliança. Então, por exemplo, a lei civil, que se aplicava especificamente a Israel como nação, nós não estamos mais obrigados a seguir a lei civil. A lei cerimonial de fazer sacrifícios, tal, aquela coisa toda, que apontava simplesmente para o sacrifício perfeito que já foi feito por Cristo Jesus, também nós não temos que estar seguindo as leis cerimonial. Agora,
somos obrigados a cumprir a lei moral, que é expressada na máxima dos 10 mandamentos. Aí sim, os mandamentos de Deus, né? Jesus ele falou no Novo Testamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Quem faz isso segue todos os mandamentos. Então, assim, a lei moral, eu e você temos a obrigação de cumprir. O 6. Que parte a igreja tem nessa nova aliança? As Escrituras afirmam claramente que a igreja, a comunhão dos discípulos de Jesus Cristo, que o reconhece pela fé como seu Senhor e Salvador, é o povo da nova aliança. Eu e você somos o povo da nova aliança. Ou seja, todos os que depositam em Jesus Cristo a sua confiança e lhe rendem a sua lealdade, se tornam filhos de Abraão e herdeiros das promessas feitas ao povo de Deus. Gálatas 3, do 26 ao 29, que diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Já, meus queridos, não existe dois povos, o judeu e os gentios. Os descendentes naturais de Abraão e herdeiros da lei, e os gentios, que somos nós, pertencentes às demais nações. Mas agora, através da nova aliança, existe só um único povo. Só existe uma única obra salvadora que uniu, que unificou, é através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, conforme diz Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 22. Por meio de Jesus Cristo, o herdeiro e descendente perfeito de Abraão, Deus cumpriu a promessa de abençoar todas as nações da terra por intermédio da fé em Jesus Cristo, seu único Filho. Leia Gálatas capítulo 3, versículo 15 ao 29. 1 Pedro 2, 4, 10 diz o seguinte: E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que credes, eu e você, é preciosa. Para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovavam, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalos para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Ou seja, há pessoas destinadas para a vida eterna, mas também há pessoas destinadas para a morte eterna. Versículo 9: Mas vós sois a geração eleita, aleluia! Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Então, que parte a igreja tem nessa nova aliança? Exatamente a salvação, a vida eterna através de Jesus Cristo, a herança
que foi dada a Abraão, eu e você também temos essa mesma herança, a herança de bênção, de salvação, de um povo eleito, de um sacerdócio real, né? De uma unificação. Somos agora um só povo, não tem mais essa divisão de judeus, gentios, samaritanos. Somos um único povo e um dia iremos morar eternamente com o nosso Senhor, todo mundo juntinho. Aleluia. E para finalizar, como ficam os herdeiros da antiga aliança? A situação dos judeus, os herdeiros naturais da antiga aliança, é motivo de profunda tristeza e angústia nas Escrituras Sagradas, pois apesar de terem herdado a promessa de Deus, estes não creram em seu cumprimento em Jesus Cristo. Mateus capítulo 23, 37 e 39, Romanos 9, do 1 ao 15 e 10, do 1 ao 4. Por isso mesmo, enquanto esse povo permanecer endurecido em sua incredulidade e em sua determinação de seguir a lei, o Antigo Testamento, e não se render à nova aliança através de Jesus Cristo, o cumprimento da lei, esse povo não poderá desfrutar do perdão e da liberdade da vida que eu e você temos da nova aliança. Mas tão somente eles irão provar da condenação da antiga aliança que condena o pecador, né? Romanos 9, 30 ao 33 e Gálatas 3, do 10 ao 14. Ao mesmo tempo, as Escrituras ensinam claramente que o verdadeiro judeu, isto é, o verdadeiro Filho de Deus, não é aquele que o é apenas exteriormente, mas interiormente mediante a fé em Jesus Cristo e a operação do Espírito Santo. Romanos 2, 28 ao 29 e Filipenses 3, versículo 3. Portanto, mesmo não tendo nascido descendente natural de Abraão, e não sendo judeu, não sendo do povo de Deus, dos judeus, herdeiro das promessas do Senhor e participante da nova aliança. Ou seja, portanto, mesmo não tendo nascido descendente natural de Abraão, todo aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, este é membro do povo de Deus, herdeiro das promessas do Senhor e participantes da nova aliança. Então, meus irmãos, como ficam os herdeiros da antiga aliança? Então, os judeus que ainda continuam cumprindo o Antigo Testamento. Infelizmente, se eles não se converterem, vão ser condenados pela própria lei do qual eles tentam praticar, enquanto que eu e você, o povo escolhido e outros, estamos na nova aliança. Aliança, o pacto, o novo pacto feito por Jesus Cristo, o nosso Senhor, e agora somos participantes da nova aliança, com direito em herdar todas as coisas que foram prometidas a Abraão. Através de Jesus Cristo nós herdamos as promessas de Abraão. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus nosso Senhor. Um abraço.